Entrei em casa e o vazio absoluto me atingiu. Móveis, lembranças de uma vida inteira, tudo vendido. No celular, a mensagem cruel do meu filho mais velho. Esqueça que tem filhos. Eu não chorei. Apenas sorri friamente e liguei para o meu advogado com uma única instrução. 2 dias depois, eles apareceram na minha porta desesperados, implorando perdão. Mas já era tarde demais para o que estava por vir. Abri a porta de casa e o silêncio me engoliu como um buraco negro. Não o silêncio normal de uma casa vazia depois de um final de semana fora. Era o silêncio da ausência absoluta. O tipo de silêncio que dói nos ouvidos, que pesa no peito, que faz o coração acelerar mesmo antes do cérebro entender o motivo. Meus passos ecoavam no piso de taco que meu pai havia colocado com as próprias mãos em 1978. Cada tábua pregada com amor e suor depois de um dia inteiro trabalhando na construção civil. Eco. Pela primeira vez em 68 anos de vida, meus passos ecoavam dentro da minha própria casa. Larguei a mala de viagem no hall de entrada. Meu corpo inteiro estava tenso, cada músculo contraído como se pressentisse o perigo antes mesmo de vê-lo. Caminhei até a sala de estar e senti minhas pernas bambearem. A sala estava completamente vazia. Não apenas arrumada ou limpa, vazia, oca, violada. O sofá bege de 3 lugares que comprei quando abri minha segunda papelaria no centro da cidade, aquele onde sentei 1000 vezes depois de um dia cansativo de trabalho, onde li jornal todo domingo de manhã durante anos, onde recebi visitas, onde consolei meus filhos quando choravam, onde costurei uniformes escolares até altas horas da madrugada para economizar dinheiro. Sumiu. A estante de jacarandá, que guardava a coleção de livros que meu falecido marido juntou durante 40 anos de casamento, cada volume escolhido com carinho nas livrarias do centro histórico, cada lombada marcada pelas suas impressões digitais, cada página sublinhada com suas anotações a lápis. Levaram tudo. A mesinha de centro onde apoiávamos o café e os biscoitos toda a tarde, o aparador com as fotos emolduradas dos netos, o tapete persa que ganhei de presente de bodas de prata dos meus sogros, já falecidos, e que valia mais de 12 mil reais no mercado de antiguidades. Nada, absolutamente nada restava. Minha respiração começou a falhar. Curta, rápida, ofegante. Corri para a sala de jantar com as mãos tremendo, vazia. A mesa de 6 lugares onde sentamos pela última vez no Natal passado, onde meus 3 filhos se reuniram com os netos e brindamos com espumante barato, mas com coração cheio, onde Marco segurou minha mão e disse que eu era a melhor mãe do mundo. As cadeiras estofadas que mandei reformar há apenas 8 meses gastando R$ 4.500. A cristaleira com as taças de cristal tcheco que herdei da minha mãe quando ela faleceu, peças raras que ela guardava para ocasiões especiais e que eu guardava com o mesmo zelo, limpando uma por uma todo mês com pano macio e detergente neutro. Sumiram. Roubaram minhas memórias materializadas em objetos. Roubaram a história física da minha família. Senti a garganta fechar. Caminhei até a cozinha com passos cada vez mais rápidos, quase correndo, negando mentalmente o que meus olhos já sabiam que iriam encontrar. Os armários estavam escancarados, completamente vazios. As portas balançavam levemente com a corrente de ar que entrava pela janela que alguém havia deixado aberta. Panelas de inox que usei por 20 anos, frigideiras antiaderentes, assadeiras de vidro, formas de bolo, o jogo completo de pratos de porcelana branca que ganhei de casamento e que ainda estava perfeito, sem uma única lasca. Os talheres de prata que eram herança da avó do meu marido e que valiam pelo menos R$ 8.000. Os eletrodomésticos. A geladeira, o fogão de 6 bocas, o micro-ondas de embutir que custou R$ 2.700, a lava-louças que instalei no ano passado, a batedeira planetária profissional que a Débora me deu de aniversário e custou R$ 1.400. Até o jogo de xícaras de porcelana que usava todo santo dia para tomar meu café da manhã, aquelas xícaras pequenas com detalhes em dourado que comprei numa loja especializada, pagando R$ 320. Levaram até a cafeteira elétrica.
A cafeteira de R$ 500 que minha filha Débora me presenteou no aniversário de 67 anos, com aquele cartão escrito à mão dizendo que sua mãe merecia tomar o melhor café todas as manhãs. Subi as escadas me segurando no corrimão porque minhas pernas estavam tremendo tanto que temi cair. Cada degrau parecia mais alto que o anterior. Meu peito subia e descia rápido demais. Cheguei no segundo andar e fui direto para o meu quarto. A porta estava aberta. Entrei e a visão me perfurou como uma lâmina gelada atravessando as costelas. Meu quarto estava violado, estuprado, profanado. A cama de casal onde dormi com meu marido por 35 anos de casamento, onde concebi meus 3 filhos, onde passei noites em claro cuidando deles quando tinham febre, onde chorei segurando o travesseiro dele depois que ele morreu de infarto fulminante há 12 anos. Levaram a cama. O colchão ortopédico que comprei há 3 anos, quando comecei a ter dores na coluna, pagando R$ 5.800 à vista para ter desconto. O guarda-roupa de mogno maciço, com 6 portas que era a herança dos meus pais e que provavelmente valia R$ 15.000 no mercado de móveis antigos. A penteadeira com espelho veneziano, onde me arrumava toda manhã, onde passava batom antes de sair para a papelaria, onde me olhei pela primeira vez depois que meu marido morreu e pensei se conseguiria continuar sozinha. O criado mudo de cada lado da cama. O da esquerda ainda tinha a foto dele na moldura de prata, aquela foto que eu beijava toda noite antes de dormir, onde ele sorria usando aquele terno marrom que tanto gostava. Levaram até isso. Roubaram a imagem física do meu falecido marido. Senti algo quebrar dentro de mim. Não era choro. Era mais profundo que isso. Era a sensação física de algo se partindo no centro do peito, como quando você torce um galho seco até ele estalar. Fui até o quarto que era do Marco quando ele era criança. A porta estava entreaberta. Empurrei devagar. Vazio. A cama de solteiro onde ele dormiu dos 7 aos 18 anos. A escrivaninha onde ele fazia lição de casa e onde eu sentava ao lado dele ensinando matemática porque ele tinha dificuldade. A estante com os troféus de futebol que ele ganhou no time da escola. Os quadros na parede com diplomas de mérito. Tudo sumiu. Apagaram a infância dele como se nunca tivesse existido. O quarto da Débora. Vazio. O quarto do Tiago, meu filho mais novo que mora no Rio de Janeiro. Vazio. Até o quarto de hóspedes onde minha irmã dormia quando vinha de Campinas visitar a gente 2 vezes por ano. A cama de casal, o guarda-roupa pequeno, a poltrona de leitura que eu adorava. Completamente esvaziado. Desci as escadas como um zumbi. Minha cabeça estava funcionando devagar demais, como se estivesse submersa em água gelada. Voltei para a sala vazia. Fiquei parada ali, no meio do nada, olhando para as marcas no piso de taco onde os móveis ficaram durante anos. Manchas mais escuras na madeira, fantasmas de uma vida que existiu até 3 dias atrás. Foi quando senti meu celular vibrar dentro da bolsa. Peguei com as mãos tremendo. Uma mensagem do Marco no WhatsApp, meu filho mais velho. O menino que eu embalei no colo cantando canção de ninar quando ele não conseguia dormir. O menino que eu cuidei durante 2 semanas quando ele teve pneumonia aos 5 anos e quase morreu, ficando acordada a noite inteira colocando compressa fria na testa dele e rezando para todos os santos. O jovem que eu paguei faculdade particular de tecnologia da informação, mesmo tendo que fazer empréstimo no banco usando a papelaria como garantia. 5 anos pagando prestação de R$ 1.200 por mês. A mensagem era curta, direta. Cada palavra escolhida para causar o máximo de dor possível. Mãe, esqueça que tem filhos. Você viveu sua vida. Agora deixa a gente viver a nossa. Não adianta procurar a gente. Mudamos de cidade. Não tente contato. Foi bom enquanto durou. Li aquilo 1 vez. Depois 2. Depois 3. Minha visão ficou embaçada, mas não eram lágrimas. Ainda não. Era outra coisa. Era raiva pura se formando no fundo do estômago e subindo como ácido pela garganta. Esquecer que tenho filhos, depois de venderem todos os meus pertences, depois de transformarem minha casa numa casca vazia, depois de apagarem 68 anos de vida como se fossem apenas entulho descartável. Liguei para o número do Marco. Caiu direto na caixa postal. Liguei de novo. Caixa postal.
Tentei o número da Eduarda, aquela nora influenciadora digital de estilo de vida que mal chegava a 23 mil seguidores, mas adorava posar no Instagram com bolsas de grife que qualquer pessoa com 2 olhos percebia que eram falsificadas. O número dela nem tocou. Mensagem automática. O número que você discou não existe ou está fora da área de cobertura. Abri o WhatsApp e tentei mandar mensagem. Bloqueada. Fui no Instagram da Eduarda. Perfil privado. Bloqueada também. Tentei pelo Facebook. Bloqueada. Tentei por todos os canais possíveis. Bloqueada em absolutamente todos. Sentei no chão frio da sala vazia. O piso de taco estava gelado, mesmo sendo final de tarde de um dia quente de verão. Senti o frio subindo pela minha coluna. Encostei a cabeça na parede e fechei os olhos. Não chorei. Ainda não. Minha cabeça estava funcionando rápido demais para lágrimas. Eu tinha passado 42 anos da minha vida administrando 2 papelarias no centro da cidade de São Paulo. 42 anos lidando com fornecedores que tentavam me passar a perna cobrando preços abusivos, com funcionários que roubavam material do estoque e achavam que eu não percebia, com concorrência desleal de grandes redes que vendiam abaixo do preço de custo só para quebrar os pequenos comerciantes. Eu sabia reconhecer golpe quando via um. Eu tinha cheiro para trapaça. E aquilo era um golpe familiar, o pior tipo de todos. Peguei meu celular de novo, abri a agenda de contatos, rolei até a letra M, parei no nome, Doutora Manuela Cortez, minha advogada há 25 anos, a mulher que cuidou de toda a papelada quando abri a segunda loja, a mesma que organizou o inventário quando meu marido morreu, fazendo questão de deixar tudo documentado direitinho para eu não ter problema com nenhum herdeiro no futuro. A mesma que me aconselhou, há exatos 3 anos atrás, a fazer um documento muito específico quando percebi que o Marco estava mudando, ficando mais frio, mais calculista, fazendo perguntas estranhas sobre herança, sobre valor do imóvel, sobre quem ia ficar com o quê quando eu morresse. Disquei o número dela. 2 toques e ela atendeu com aquela voz firme e profissional de sempre. Alô, Francisca. Doutora Manuela, é a Francisca Mota. Preciso que a senhora venha até minha casa agora. Imediatamente. Aconteceu algo grave? Sim. Não. Não é urgência médica. É urgência jurídica. Eles fizeram, doutora Manuela. Fizeram exatamente o que a senhora imaginou que eles fariam 3 anos atrás, quando me sugeriu aquele documento. Estou mandando minha localização pelo WhatsApp agora. Ouvi o silêncio do outro lado da linha. Um silêncio profissional. O silêncio de uma advogada experiente que acabou de entender a gravidade da situação sem precisar de explicações detalhadas. Não mexa em nada. Não limpe, não arrume, não toque em absolutamente nada. Vou fotografar tudo como está. Chego aí em 1 hora no máximo. Desliguei e encostei a cabeça na parede vazia e fria. Fechei os olhos. E pela primeira vez em 3 horas, desde que abri a porta e encontrei o vazio, eu sorri. Um sorriso fino, gelado, completamente diferente dos sorrisos largos e amorosos que eu dava quando o Marco era criança e vinha correndo me mostrar uma nota boa da escola. Porque eu lembrei de algo muito importante. Algo que o Marco, na ganância cega e desesperada dele, havia esquecido completamente. 3 anos atrás, logo depois que me aposentei e fechei as 2 papelarias vendendo o ponto comercial por um valor justo, a doutora Manuela me chamou no escritório dela para uma conversa séria. Ela disse que tinha percebido mudanças no comportamento do Marco durante as últimas visitas familiares, que ele andava perguntando muito sobre o valor do sobrado, sobre partilha de bens, sobre testamento, que aquilo não era normal para um filho de 39 anos conversar com a mãe de 65. Ela sugeriu que eu fizesse uma doação em vida da propriedade do sobrado para os 3 filhos em partes iguais, mas com uma cláusula muito específica que a maioria das pessoas nunca ouviu falar. Cláusula de reversão por ingratidão. Qualquer filho que cometesse ato de ingratidão grave contra mim perderia automaticamente a parte dele, que retornaria ao meu nome mediante simples ação judicial. E mais, ela incluiu uma cláusula adicional especificando que a venda, remoção, doação
ou qualquer tipo de transferência de bens móveis da propriedade sem minha autorização expressa e por escrito configuraria ato de ingratidão manifesta nos exatos termos do artigo 557 do Código Civil Brasileiro. Assinei aquele documento sem pestanejar. Registrei em cartório. Ficou tudo lavrado, autenticado, com firma reconhecida e registrado no Registro de Imóveis. Marco recebeu cópia do documento na época junto com a Débora e o Tiago, mas aposto que ele jogou num canto qualquer sem ler com atenção. Ele provavelmente só viu a palavra doação e pensou que já era dono de 1/3 da casa. Mas ele não leu as letras miúdas. Não prestou atenção nas cláusulas, porque se tivesse lido, jamais teria feito o que fez. Marco não sabia que tinha acabado de cometer suicídio patrimonial. Ele achava que era esperto, que tinha dado o golpe perfeito. Vender todo o recheio da casa, enquanto eu visitava minha irmã em Campinas durante um final de semana prolongado, embolsar o dinheiro, sumir para outra cidade com a Eduarda e me deixar literalmente sem nada, sem um prato para comer, sem uma panela para cozinhar, sem uma cama para dormir. O plano dele era me ver acabada, destruída, sem móveis, sem dignidade, dependente da caridade da Débora ou tendo que morar de favor na casa do Tiago no Rio de Janeiro. Ele queria me ver implorar. Queria me ver humilhada. Queria me ver de joelhos pedindo ajuda. Mas ele esqueceu um detalhe fundamental. Eu não era uma velhinha boba e ingênua. Eu era uma mulher de negócios aposentada que construiu patrimônio do zero. Eu era uma viúva que tocou 2 empresas sozinha depois que o marido morreu. Eu confiava, sim, porque mãe confia nos filhos por natureza. Mas eu também me protegia, porque comerciante aprende na prática que confiança e proteção não são opostos. São complementares. A doutora. Manuela chegou em 45 minutos. Bateu na porta 3 vezes, firme e profissional. Abri e ela entrou com aquela postura séria dela. Uma pasta de couro debaixo do braço e o celular na outra mão já preparado para fotografar. Ela tinha uns 60 anos, cabelos grisalhos presos num coque impecável, óculos de grau na ponta do nariz e aquela expressão que só advogados experientes conseguem ter. Calma absoluta mesmo diante do caos. Olhou ao redor da sala vazia. Caminhou devagar, observando cada detalhe. As marcas no piso, os buracos nas paredes onde estavam os quadros, os ganchos no teto onde pendia o lustre da sala de jantar. Subiu as escadas, visitou cada cômodo vazio, desceu de novo. Não disse uma palavra durante os primeiros 10 minutos. Apenas observou com olhos clínicos de quem está catalogando provas. Finalmente ela falou, e a voz dela estava mais fria que gelo. Francisca, isso é ingratidão qualificada. Artigo 557 do Código Civil. Eles não apenas removeram bens. Eles esvaziaram sua vida material inteira. Fotografe absolutamente tudo. Cada cômodo vazio, cada armário aberto, cada espaço onde havia um móvel e agora há apenas a marca dele no piso. Tire foto com o celular, garantindo que apareça a data e hora automáticas. Vamos precisar de provas visuais georreferenciadas. Depois, me mostre a mensagem que ele mandou. Passei a próxima hora fotografando o vazio. Cada ângulo, cada cômodo. A sala sem os sofás, a cozinha sem as panelas, os quartos sem as camas, o banheiro sem as toalhas, sem o armário espelhado, sem os tapetes antiderrapantes. Cada foto era uma prova. Cada imagem vazia era uma munição que eu estava carregando para usar no momento exato. Mostrei a mensagem do Marco para a doutora Manuela. Ela pegou meu celular, leu uma vez, leu de novo, deu um zoom na tela para ver melhor cada palavra e pela primeira vez em 25 anos de parceria profissional, eu vi ela sorrir. Não era um sorriso alegre. Era o sorriso técnico de um cirurgião que acabou de encontrar o tumor exatamente onde o exame indicava que estaria. Francisca, ele confessou por escrito e de forma inequívoca. Esqueça que tem filhos é declaração explícita de rompimento deliberado e voluntário de vínculo familiar. No contexto da remoção não autorizada de bens, isso configura ingratidão qualificada agravada.
Vou protocolar a ação de reversão da doação hoje mesmo no fórum e pedir uma liminar de indisponibilidade imediata da fração ideal dele no imóvel. Enquanto o juiz não decidir o mérito final do processo, Marco não vai poder vender, transferir, hipotecar, dar em garantia ou fazer absolutamente nada com a parte dele. Ele vai acordar amanhã com 1/3 do patrimônio dele completamente congelado. Perguntei quanto tempo levaria para a reversão definitiva. Ela ajustou os óculos e respondeu com aquela franqueza que sempre admirei nela. A liminar pode sair em 2 ou 3 dias úteis, se o juiz estiver trabalhando nessa vara. O processo completo até a sentença final vai levar de 6 a 8 meses. Pode se preparar para uma maratona, Francisca. Não é corrida de 100 metros. Mas a boa notícia é que cada dia que passa sem ele contestar formalmente fortalece nosso caso. E se ele não contestar nada? Se ficar em silêncio? A doutora Manuela sorriu de novo. Aquele sorriso técnico e gelado. Melhor ainda, revelia significa que todos os fatos que eu alegar na petição inicial serão presumidos verdadeiros pelo juiz. Sem defesa, sem contestação, ele não vai conseguir questionar absolutamente nada do que eu afirmar no processo. O caminho jurídico fica muito, muito mais curto e direto. Naquela noite, depois que a doutora Manuela foi embora levando todas as fotos salvas num pendrive e cópias impressas da mensagem do Marco, autenticadas em cartório, eu dormi no chão do meu quarto vazio. Não porque eu não tinha opção. Eu poderia perfeitamente ter ido para um hotel confortável. Poderia ter ligado para a Débora e dormido na casa dela. Poderia ter voltado para Campinas e ficado mais uns dias na casa da minha irmã. Mas eu quis dormir ali, no piso frio de taco, sem colchão, sem travesseiro, apenas eu e o vazio. Porque eu precisava sentir na pele e nos ossos o que o Marco tinha me feito. Precisava gravar aquilo na memória do corpo. Precisava transformar aquela dor física em combustível, em determinação, em força para não fraquejar nem por um segundo durante os próximos meses. Deitei de lado no chão gelado, usando minha própria bolsa de viagem como travesseiro improvisado. Fechei os olhos e não consegui dormir por horas. Fiquei ali, olhando para o teto escuro, sentindo cada osso da minha coluna pressionando contra a madeira dura, pensando em como um filho é capaz de fazer isso com a própria mãe. Mas quando o sono finalmente veio, já perto das 4 da manhã, eu sonhei com a papelaria, com o cheiro de papel novo, com o som da campainha tocando toda vez que um cliente entrava, com minhas mãos calejadas contando dinheiro no fim do expediente, com a sensação de vitória toda vez que fechava o caixa no azul depois de um mês difícil. Acordei às 6 da manhã, o corpo todo dolorido, as costas travadas, o pescoço rígido, mas a mente estava cristalina como água de nascente. Antes de eu contar o que aconteceu depois daquela ligação para a doutora Manuela, preciso saber. Vocês acham que eu fiz certo? Ou será que uma mãe deve sempre dar mais uma chance, não importa o tamanho da traição? Deixe a sua opinião nos comentários. Quero saber o que vocês fariam no meu lugar. Porque o que aconteceu nos dias seguintes mudou completamente o rumo dessa história. Levantei do chão com dificuldade, cada articulação protestando contra a noite dormida no piso duro. Cambaleei até o banheiro e abri a torneira para lavar o rosto. A água fria me trouxe de volta à realidade de forma brutal. Olhei no espelho. Ainda bem que eles não tinham conseguido arrancar o espelho do banheiro da parede. E vi uma mulher de 68 anos, com olheiras profundas, cabelos desgrenhados e uma expressão que eu mesma não reconheci. Não era tristeza, não era desespero, era determinação pura cristalizada em cada ruga do rosto. Tomei banho no chuveiro que felizmente ainda estava lá, parafusado na parede. Nem o Marco tinha tido coragem de arrancar os registros hidráulicos. Vesti a única troca de roupa que tinha na mala de viagem. Uma calça jeans confortável e uma blusa de algodão simples. E saí de casa às 7h15 da manhã com um objetivo claro na cabeça. Fui direto para a loja de departamentos que abria às 8. Esperei na porta junto com funcionários e outros clientes madrugadores. Quando abriram, entrei e fui direto para a seção de cama, mesa e banho. Comprei o essencial básico para sobreviver. Um colchão inflável de solteiro que custou R$ 290. Um jogo de lençol simples, 2 travesseiros, 2 toalhas de banho, um jogo básico de talheres,
2 pratos, 2 canecas, uma panela pequena, uma frigideira. Gastei R$ 943 no total. Paguei no débito. Depois fui no mercado do bairro e comprei o mínimo alimentar: pão, café solúvel, manteiga, presunto, queijo, leite, ovos, arroz, feijão, óleo, sal. R$ 312. Voltei para a casa de táxi porque não conseguiria carregar tudo sozinha no ônibus. Mais R$ 28 de corrida. Quando cheguei em casa e coloquei as compras na cozinha vazia, senti pela primeira vez o peso real do que tinha acontecido. Não era mais conceito abstrato, era real, concreto. Eu ia ter que reconstruir minha vida material do zero aos 68 anos de idade. Inflei o colchão usando a bombinha manual que vinha junto. Levei 15 minutos e fiquei ofegante. Coloquei na sala mesmo, perto da janela, porque não queria dormir no quarto vazio onde passei 35 anos com meu marido. Arrumei os lençóis, fiz a cama improvisada, sentei na beirada daquele colchão inflável vagabundo e, finalmente, depois de quase 24 horas segurando, comecei a chorar. Não foi choro delicado, foi soluço violento. Aquele choro que sai do fundo do peito, que dói nas costelas, que deixa o rosto inchado e a garganta queimando. Chorei por meia hora sem parar. Chorei pela casa vazia, chorei pelos móveis que tinham história, chorei pela cama onde meu marido morreu, chorei pelas fotos dos netos que tinham sumido junto com os porta-retratos, chorei pela traição, pela frieza, pela mensagem cruel, chorei pelo filho que eu conheci e que não existia mais. Quando as lágrimas finalmente secaram, já passava das 11 da manhã. Levantei, lavei o rosto de novo, tomei um copo d'água e fui para a cozinha fazer café. Café solúvel numa caneca de plástico. Tomei em pé, olhando pela janela para o quintal dos fundos que meu pai plantou roseiras há 50 anos. Meu celular tocou. Era a doutora Manuela. Francisca, protocole a petição inicial há 40 minutos. Entramos com ação de reversão de doação por ingratidão com pedido de liminar de indisponibilidade do bem. Juntei todas as fotos, a cópia autenticada da mensagem, o documento original da doação com as cláusulas e um parecer técnico meu de 12 páginas fundamentando juridicamente cada elemento da ingratidão. O processo já está distribuído. Caiu com a juíza doutora Helena Figueiredo, que é rigorosa, mas justa. Conheço ela há anos. Se ela se convencer da urgência, a liminar sai rápido. Quanto tempo é rápido? 48 a 72 horas. Talvez até hoje à tarde, se ela estiver despachando processos novos. Agora é esperar. Esperar. A palavra que eu mais odiava. Mas não tinha escolha. Eu não era advogada. Não era juíza. Não podia acelerar a máquina da justiça. Só podia confiar no sistema e na competência da doutora Manuela. Passei o resto daquele dia limpando a casa vazia. Varri cada cômodo, passei pano no chão, limpei os banheiros. Organizei a cozinha com os 3 utensílios que tinha comprado. Mantive o corpo ocupado porque se parasse para pensar, ia enlouquecer. À noite, comi 2 ovos mexidos com pão. Tomei café solúvel de novo. Deitei no colchão inflável às 9 da noite e dormi por exaustão pura. No segundo dia, acordei às 6h15. O colchão tinha murchado um pouco durante a noite. Enchi de novo. Tomei café com pão e manteiga. Fiquei sentada na beira daquele colchão, olhando para as paredes vazias. Foi quando percebi algo que mudou tudo. O silêncio. Não o silêncio ruim da casa vazia, mas o silêncio bom da ausência de cobrança. Não tinha ninguém me pedindo dinheiro emprestado. Não tinha nora reclamando que eu cozinhava comida velha. Não tinha filho sugerindo que eu vendesse a casa e fosse morar num apartamento menor, mais adequado para minha idade. Não tinha ninguém me tratando como peso morto. Eu estava sozinha, mas pela primeira vez em anos, eu estava em paz. Levantei do colchão com uma sensação estranha no peito. Não era felicidade, ainda não, mas era o começo de algo parecido. Era alívio. Eu tinha perdido os móveis, mas tinha ganhado silêncio. Tinha perdido o filho, mas tinha ganhado dignidade. Naquele momento, decidi algo fundamental. Eu não ia me vitimizar. Não ia ficar chorando pelo que perdi. Não ia me afundar em depressão. Eu ia me reconstruir, tijolo por tijolo, peça por peça,
mesmo que levasse meses. Mesmo que custasse cada centavo da minha aposentadoria. Liguei para a Débora. Mãe, eu tava louca para ligar, mas fiquei com medo de você não querer falar comigo também. Mãe, o que aconteceu? O Marco me ligou ontem à noite chorando, dizendo que você processou ele, que vai tomar a parte dele da casa, que tá tudo perdido. Contei tudo para ela. A casa vazia. A mensagem. O documento que eu tinha assinado 3 anos atrás. A ação judicial. A Débora ficou em silêncio por longos segundos. Depois explodiu. Aquele desgraçado. Mãe, eu sempre desconfiei, sempre. Desde que ele começou a namorar aquela Eduarda, ele mudou completamente. Ficou ganancioso, frio, calculista. E aquela influenciadora fajuta com as bolsas falsas, mãe, eu sempre soube que ela era interesseira. Mãe, não ceda. Pelo amor de Deus, não perdoe. Ele precisa pagar pelo que fez. Não vou perdoar, Débora. Podem ter certeza disso. Mãe, você precisa de alguma coisa? Quer vir morar aqui comigo uns tempos? Não. Vou ficar aqui. É minha casa. Não vou sair corrida. Pelo menos me deixa te ajudar. Vou te mandar R$ 5.000 pelo Pix agora. Compra o que você precisar. Mãe, você não merece isso. Recusei no começo, mas ela insistiu tanto que acabei aceitando. 3 minutos depois, caiu a transferência na minha conta. R$ 5.000 da minha filha do meio. A única que sempre foi honesta, sempre foi trabalhadora, sempre me respeitou. Com aquele dinheiro, eu comprei o essencial. Uma cama de solteiro simples, um guarda-roupa pequeno, uma mesinha, uma cadeira, pratos e panelas melhores. Não comprei nada luxuoso. Não comprei nada que me lembrasse do passado. Comprei funcional, prático, novo. Os dias foram passando, um atrás do outro, cada dia um pouco mais leve que o anterior. Eu acordava, tomava café, limpava a casa, cozinhava, assistia à televisão. Tinha comprado uma TV pequena de 32 polegadas no crediário, dormia. Rotina simples, sem cobranças, sem críticas, sem gente me fazendo sentir inútil. Depois de uma semana, comecei a perceber algo surpreendente. Eu estava sorrindo de novo. Sorria quando tomava café da manhã sozinha na cozinha silenciosa. Sorria quando escolhia o que ia cozinhar no almoço sem ter que agradar gosto de ninguém. Sorria quando assistia meus programas de TV sem ter que disputar controle remoto. Sorria quando ia dormir sem ter que ouvir ronco de ninguém. Sem ter que ceder espaço na cama, sem ter que servir ninguém. Eu tinha passado 40 anos casada sendo esposa dedicada. 12 anos de viuvez sendo mãe disponível para filhos adultos. E agora, pela primeira vez, eu era apenas eu, Francisca, sem sobrenome, sem função, sem papel social a cumprir. E era libertador. No 10º dia após a casa ser esvaziada, o seu Osvaldo bateu na minha porta. Meu vizinho aposentado do Banco do Brasil, que morava na casa ao lado há 30 anos. Ele tinha uns 72 anos, sempre muito educado, viúvo há 5 anos. Dona Francisca, vim trazer esse bolo que fiz ontem. Ficou grandão demais para mim sozinho. Aceitei o bolo simples de fubá com goiabada no meio, e convidei ele para entrar tomar um café. Conversamos por quase 2 horas. Ele contou da esposa que morreu de câncer. Eu contei do marido que morreu de infarto. Ele contou dos filhos que moravam longe e nunca visitavam. Eu contei do filho que me roubou. Quando ele foi embora, percebi que tinha passado 2 horas sem pensar no processo judicial, sem pensar no Marco, sem pensar na traição, apenas conversando sobre vida, sobre banalidades, sobre receitas de bolo, e aquilo foi terapêutico de um jeito que nem terapia profissional seria. Comecei a estabelecer rotina própria. Acordava às 7, tomava café com calma, assistia jornal, fazia caminhada de meia hora no quarteirão, voltava, cozinhava, almoçava, tirava soneca curta, lia revista, via televisão, jantava leve, dormia cedo. Vida simples, vida tranquila, vida sem sobressaltos. Mas no 12º dia, a paz foi interrompida. Eu estava na cozinha preparando almoço quando ouvi barulho na rua. Vozes alteradas. Olhei pela janela e vi um carro parado na frente de casa. Um carro que eu reconheci imediatamente. O Civic prata do Marco. Meu coração disparou. Não de medo, de raiva. Ele desceu do carro junto com a Eduarda.
Os dois pareciam ter envelhecido 10 anos em menos de 2 semanas. Marco estava com olheiras profundas, barba por fazer, roupa amassada. Eduarda estava sem maquiagem, cabelo preso de qualquer jeito, com aquela aparência de quem não dorme direito há dias. Eles ficaram parados na calçada, olhando para a casa. Marco deu 2 passos em direção ao portão. Eu corri até a porta da frente e tranquei por dentro. Coloquei a corrente de segurança. Fiquei ali, atrás da porta fechada, ouvindo. Ele tocou a campainha. 1 vez, 2, 3, 10 vezes seguidas. Não atendi. Ouvi a voz dele do lado de fora. Mãe, eu sei que a senhora tá aí. Por favor, abre a porta. A gente precisa conversar. Silêncio. Mãe, pelo amor de Deus, isso não pode ficar assim. Continuei em silêncio, encostada na porta trancada, ouvindo cada palavra, mas sem responder absolutamente nada. Ele bateu na porta com força. Mãe, eu sou seu filho. A senhora não pode fazer isso comigo. Abra essa porta. Foi quando ouvi a voz do seu Osvaldo. Ô rapaz, para de bater nessa porta, senão eu chamo a polícia. A dona Francisca não quer falar com você. Respeite a vontade dela e sai daqui. Seu Osvaldo, o senhor não se mete. Isso é assunto de família. Família não rouba a própria mãe, rapaz. Sai daqui antes que eu realmente chame a viatura. Ouvi vozes se afastando. O barulho do carro ligando. O som do motor se distanciando. 3 minutos depois, o seu Osvaldo bateu na minha porta. Abri. Ele estava com o celular na mão. Dona Francisca, eles foram embora. Mas filmei tudo aqui pelo celular. A tentativa de invasão, as ameaças. Se precisar de prova para alguma coisa, eu tenho gravado. Agradeci com lágrimas nos olhos. Não de tristeza. De gratidão por ter pelo menos um ser humano decente do meu lado. Mas aquela visita do Marco tinha quebrado minha paz. Tinha trazido de volta a ansiedade, o medo, a raiva. À noite, deitada no colchão, não consegui dormir. Fiquei pensando no Marco parado na calçada, na voz dele desesperada. Parte de mim, a parte mãe, que nunca morre completamente, sentiu dó, sentiu pena. Quis abrir a porta e abraçar ele e dizer que ia dar tudo certo. Mas a parte mulher, a parte Francisca, a parte que tinha sido roubada e humilhada, não sentiu absolutamente nada. Apenas frio. No dia seguinte, meu WhatsApp começou a receber mensagens de números desconhecidos. Bloqueei o primeiro. Veio outro. Bloqueei. Veio outro. Bloqueei 6 números diferentes num intervalo de 3 horas, até que um áudio chegou. Reconheci a voz da Eduarda, chorosa, desesperada. Dona Francisca, pelo amor de Deus, perdoa o Marco. Foi tudo ideia dele. Eu só obedeci porque tinha medo. Ele me obrigou. Eu não queria fazer isso. Por favor, tira o processo. A gente devolve tudo. A gente compra móvel novo. Por favor. Ouvi o áudio 3 vezes. Havia algo genuíno no desespero dela. Mas cumplicidade por medo ainda é cumplicidade. Quem carrega a mala do assaltante também responde pelo assalto. Bloqueei o número. 3 dias depois, meu celular tocou de madrugada. 3h47 da manhã. Atendi zonza de sono. Era a Débora, aos prantos. Mãe, o Marco me ligou. Ele tá desesperado. Disse que vai perder tudo. Disse que a senhora vai tomar a parte dele da casa. Mãe, o que tá acontecendo? Débora, são quase 4 da manhã. Desculpa, mãe, mas ele me ligou agora há pouco chorando feito criança. Disse que tá devendo pra agiota. Disse que se perder a parte da casa, vai ficar sem garantia nenhuma e os caras vão acabar com ele. Mãe, ele tá com medo de morrer. Sentei na cama. Acendi a luz do abajur. Respirei fundo. Débora, ele roubou sua mãe. Esvaziou minha casa inteira. Me mandou esquecer que eu tinha filhos. Agora quer que eu tenha pena porque se afundou em dívida com a agiota? Mãe, eu sei que ele errou, mas ele é meu irmão. Eu não quero ver ele morto numa vala. Então você paga a dívida dele. Eu não vou. Mãe, boa noite, Débora. Amanhã a gente conversa com calma. Desliguei. Apaguei a luz. Deitei de novo. Mas não consegui dormir. Porque agora tinha uma informação nova. Agiota. Dívida. Desespero financeiro. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar. Marco não tinha roubado por maldade pura. Tinha roubado por desespero. O que de certa forma era pior.
porque significava que ele tinha me usado como solução para problema que ele mesmo criou. No dia seguinte, liguei para a doutora Manuela e contei sobre as ligações, sobre a informação da dívida com a agiota, sobre tudo. Francisca, isso muda alguma coisa no seu coração? Você quer desistir da ação? Não. Tem certeza? Absoluta. Ótimo. Porque acabei de receber a informação que a liminar foi deferida. A fração ideal do Marco no imóvel está indisponível desde ontem às 16 horas. Ele não pode vender, transferir, hipotecar ou dar em garantia. O patrimônio dele está congelado judicialmente. Foi quando eu soube que tinha ganhado a primeira batalha. Mas a guerra estava apenas começando. A notícia da liminar deferida deveria ter me deixado aliviada, mas gerou o efeito oposto. Passei a noite inteira acordada, pensando na informação que a Débora tinha deixado escapar. Agiota. 180 mil reais. Dívida. Desespero. Havia algo muito errado nessa história. Marco trabalhava como consultor de TI freelancer. Segundo ele mesmo me contava nos últimos anos, ganhava entre 12 e 15 mil reais por mês, quando tinha projetos bons. Não era fortuna, mas era renda digna. Como alguém que ganhava isso conseguia se afundar em 180 mil reais de dívida com a agiota? Levantei às 5:30 da manhã, tomei café e fui direto ao computador que tinha comprado na semana anterior. Um notebook simples de 3 mil reais. Abri o Google e comecei a pesquisar. Digitei Esquema Pirâmide Cosméticos Brasil 2023. Apareceram dezenas de notícias. Empresas falsas que prometiam lucro rápido com revenda de produtos importados. Gente que investiu economias inteiras e perdeu tudo. Anotei nomes, empresas, datas, processos judiciais. Gastei 3 horas lendo matérias, depoimentos, decisões judiciais. Às 9 da manhã, liguei para a doutora Manuela. Doutora, preciso investigar a vida financeira do Marco. Preciso saber exatamente em que buraco ele se meteu. Tem como fazer isso legalmente? Tem. Posso contratar um investigador particular que vai levantar movimentações bancárias através de fontes abertas, protestos em cartório, ações judiciais no nome dele, dívidas registradas em órgãos de proteção ao crédito. É legal, é oficial e custa em torno de R$ 3.500. Contrata. 3 dias depois, o investigador me enviou relatório de 18 páginas. Marco estava financeiramente destruído. Tinha protestos em 4 cartórios diferentes, somando 212 mil reais. 3 ações de cobrança movidas por credores. Nome sujo no Serasa e no SPC. Cheque sem fundo. Tentativas de abertura de conta bancária negadas por restrição cadastral. Mas o pior estava nas páginas finais do relatório. O investigador descobriu que Marco tinha tentado, em agosto de 2024, registrar a fração dele do sobrado como garantia num contrato de empréstimo com uma financeira duvidosa. A operação não se concretizou porque a documentação apresentada estava incompleta. Faltava minha assinatura autorizando. Ele tinha tentado usar minha casa como garantia para pegar mais dinheiro emprestado sem eu saber. Li aquilo e senti algo gelar dentro de mim. Não era raiva, era nojo. Nojo de ter gerado uma pessoa capaz disso. Continuei lendo. O investigador tinha anexado prints de redes sociais. Instagram da Eduarda. Ela postava fotos em restaurantes caros, viagens para resort em Caldas Novas, roupas de marca. Tudo entre março e junho de 2024. Exatamente no período em que Marco estava se afundando em dívidas. Fiz as contas mentalmente. Jantar para 2 em restaurante chique, R$ 300. Final de semana em resort, R$ 2.500. Roupas de marca, R$ 1.000 por peça. Ela postava 3 vezes por semana. Marco estava sustentando um padrão de vida falso para alimentar o Instagram de uma mulher que mal tinha 23 mil seguidores. Liguei para a doutora Manuela e pedi que ela ampliasse a ação judicial. Além da reversão da doação, eu queria reparação de danos materiais. Queria que Marco devolvesse cada móvel que vendeu ou pagasse o valor de mercado de cada um, com correção monetária e juros. Francisca, isso vai deixar o processo mais complexo. Vamos precisar fazer avaliação de cada bem móvel que sumiu da casa. Vai precisar de perito. Não importa, eu quero cada centavo de volta. Passamos os próximos 10 dias catalogando.
A doutora Manuela contratou um avaliador especializado em antiguidades e móveis usados. Eu fiz lista detalhada de tudo que tinha sumido da casa. Cada móvel, cada eletrodoméstico, cada quadro, cada objeto decorativo. Sofá bege de 3 lugares, R$ 1.800. Estante de jacarandá, R$ 9.500. Mesa de jantar com 6 cadeiras, R$ 5.200. Cristaleira com as taças, R$ 3.700. Cama de casal em mogno, R$ 7.000. Guarda-roupa de 6 portas, R$ 15.000. A lista tinha 143 itens. O valor total, segundo a avaliação do perito, chegava a R$ 113.400. Mais de R$ 100.000 em patrimônio material que Marco tinha vendido e embolsado. Protocolar a segunda ação. Ação de reparação de danos materiais. Marco teria que devolver tudo ou pagar. Foi quando o celular tocou. Número desconhecido. Atendi. Dona Francisca, aqui é o Dr. Paulo Mendes, advogado do seu filho Marco Antônio Mota. Estou ligando para tentar um acordo amigável, antes que isso escale ainda mais. Não tenho interesse em acordo. A senhora precisa entender que o Marco está em situação financeira delicada. Ele não tem condições de pagar os valores que a senhora está cobrando. Se a senhora insistir nesse processo, vai quebrar ele definitivamente. Ele quebrou a própria mãe. Agora vai saber como é. Dona Francisca, com todo respeito, a senhora está sendo movida por vingança. Isso não é saudável. O Marco continua sendo seu filho. Dr. Paulo, eu estou sendo movida por justiça. E justiça, diferente de vingança, se faz com documentos, leis e sentenças judiciais. Agora, se não tem mais nada a dizer, preciso desligar. A senhora vai se arrepender. O único arrependimento que tenho é ter criado um filho capaz de me roubar. Desliguei. 10 minutos depois, áudio do Marco no WhatsApp. Ele tinha conseguido o número do celular da minha irmã e pedido para ela me mandar mensagem. Minha irmã, que não sabia de nada ainda, me repassou inocentemente. Ouvi o áudio. Marco chorando, literalmente chorando, soluçando. Voz embargada. Mãe, eu tô desesperado. Eu errei muito, mas eu sou seu filho. A senhora me carregou 9 meses na barriga, me amamentou, me criou. Eu sei que fiz uma burrada, mas pelo amor de Deus não me abandona agora. Eu não tenho mais ninguém. A Eduarda já falou que vai embora se eu não resolver isso. Minha vida tá caindo aos pedaços. Eu preciso da senhora. Ouvi até o final. Depois deletei. Liguei para minha irmã e expliquei tudo. Pedi para ela bloquear o Marco e não repassar mais nenhuma mensagem. Ela ficou chocada, mas obedeceu. Naquela noite, sozinha na cama, pensei muito. Pensei no Marco bebê, no Marco criança, no Marco adolescente. Pensei em cada memória boa que tinha dele. Pensei em quantas vezes eu passei a noite acordada cuidando dele quando tinha febre. Pensei em quantas vezes trabalhei dobrado na papelaria para pagar escola particular. Pensei em quantas vezes abri mão de comprar roupa nova para mim para poder comprar material escolar para ele. E então pensei na casa vazia, na mensagem fria, no plano de me abandonar. E percebi que o Marco que eu conheci tinha morrido. Talvez há anos, e no lugar dele existia apenas um estranho com o mesmo DNA. 2 dias depois, algo aconteceu que mudou todo o rumo da história. Eu estava na cozinha fazendo almoço quando o seu Osvaldo bateu na porta. Tinha uma expressão estranha no rosto. Dona Francisca, preciso te contar uma coisa. Eu fiquei em dúvida se deveria ou não, mas acho que a senhora precisa saber. Pode falar, seu Osvaldo. No final de semana que a casa da senhora foi esvaziada, eu vi o movimento. Vi o caminhão de mudança parado na frente. Vi os homens tirando os móveis. Eu achei que a senhora estava se mudando, mas uma coisa me chamou a atenção. O quê? O Marco estava filmando tudo. Filmando os homens tirando os móveis, filmando as peças sendo colocadas no caminhão. Eu achei estranho na época, mas não dei muita bola. Agora, sabendo que foi roubo, fico pensando. Por que alguém filmaria o próprio crime? Meu cérebro processou aquilo em 3 segundos. Seu Osvaldo, o senhor sabe onde esses vídeos podem estar? Provavelmente no celular dele, ou na nuvem. Gente que filma essas coisas geralmente guarda. Liguei imediatamente para a doutora Manuela.
Doutora, preciso requisitar o celular do Marco como prova no processo. Ele filmou o dia que esvaziou minha casa. Se conseguirmos esses vídeos, temos confissão audiovisual do crime. Isso muda tudo, Francisca. Vou pedir acesso aos registros digitais dele através de decisão judicial. Se o juiz deferir, o Marco vai ter que entregar o celular para a perícia ou fornecer acesso à nuvem onde os arquivos estão armazenados. 3 semanas depois, a ordem judicial saiu. Marco tinha 10 dias para entregar o aparelho celular ou fornecer login e senha da conta Google, onde os arquivos de vídeo estavam salvos. Se não cumprisse, responderia por desobediência judicial e poderia ser preso. Marco não entregou o celular, mas forneceu a senha. A doutora Manuela acessou através de perito judicial, encontrou 17 vídeos, cada um mostrando um ângulo diferente da mudança. Marco filmando homens carregando a cama de casal. Marco filmando a cristaleira sendo embalada. Marco narrando para a Eduarda. Isso aqui deve valer uns 5.000, fácil. Prova perfeita, inequívoca, irrefutável. Com esses vídeos, a doutora Manuela entrou com representação criminal no Ministério Público. Apropriação indébita de bens. Furto qualificado mediante fraude. Crime contra patrimônio. Pena de 2 a 8 anos de reclusão. Marco passou de réu civil para investigado criminal em menos de 24 horas, e foi quando ele finalmente quebrou. Recebi a ligação da doutora Manuela às 8h15 da manhã de uma terça-feira chuvosa de outubro. Francisca, o advogado do Marco entrou em contato. Querem marcar reunião de conciliação. Eles estão dispostos a negociar. Negociar o quê? Devolução dos bens ou pagamento integral dos valores. Renúncia definitiva à parte dele do imóvel. E retirada da representação criminal. Retirada da representação criminal não é comigo, é com o Ministério Público. Uma vez que denunciei, não posso mais retirar. Tecnicamente correto. Mas se você declarar publicamente que foi ressarcida e que não tem mais interesse na persecução penal, o promotor pode pedir arquivamento. Não é garantido, mas é possível. Fiquei em silêncio por longos segundos, pensando, calculando, pesando prós e contras. Marca a reunião, mas quero que seja aqui na minha casa. Não vou no escritório dele, não vou facilitar, eles que venham até mim. Tem certeza? Reunião em ambiente neutro costuma ser menos hostil. Tenho certeza absoluta. Aqui, na casa que eles esvaziaram. Quero que vejam cada cômodo que roubaram. A reunião foi marcada para sábado às 10 da manhã. Passei a semana inteira me preparando psicologicamente. Ensaiei mentalmente cada frase que diria, cada reação que teria. Não podia demonstrar fraqueza. Não podia vacilar. Não podia deixar a parte mãe falar mais alto que a parte vítima. Na sexta-feira à noite, a Débora apareceu aqui sem avisar. Tocou a campainha às 7h30. Abri a porta e ela me abraçou chorando. Mãe, eu fiquei sabendo da reunião amanhã. O Marco me ligou. Ele tá acabado, mãe. Acabado. Perdeu 20 quilos. Tá com depressão. A Eduarda largou ele. Ele tá morando num apartamento minúsculo, alugado na Zona Leste. Mãe, eu sei que ele errou, mas ele continua sendo meu irmão. Não deixa ele afundar de vez. Levei ela para a cozinha. Fiz café. Sentamos à mesa. Débora, seu irmão me roubou, me humilhou, planejou me deixar na miséria. Isso não foi erro, foi crime. Crime premeditado, friamente calculado. Eu sei, mãe, mas ele vai pagar. Ele já tá pagando. Olha a situação dele. A situação dele é consequência das escolhas dele. Eu não tenho nada a ver com isso. Mãe, pelo menos escuta o que ele tem para dizer amanhã. Dá essa chance. Eu vou escutar, mas não prometo nada. Débora foi embora às 9h30. Eu fiquei acordada até tarde organizando a casa. Limpei tudo. Deixei cada cômodo impecável. Queria que eles vissem exatamente o que tinham feito. O vazio que criaram. O estrago que causaram. Às 9h45 da manhã de sábado, a campainha tocou. Abri a porta. Marco estava na frente. Atrás dele, o advogado Dr. Paulo Mendes, homem de uns 50 anos com pasta de couro e terno marrom bem cortado. Não tinha mais Eduarda. Ela realmente tinha abandonado ele. Marco estava irreconhecível. Magro. Olheiras profundas. Barba mal feita. Roupa amassada.
Parecia ter envelhecido 15 anos em 3 meses. Me olhou com aqueles olhos de cachorro abandonado e murmurou: "Oi, mãe." Não respondi. Apenas abri a porta e fiz sinal para entrarem. A doutora Manuela já estava sentada na sala na cadeira que eu tinha comprado especialmente para a reunião. Mesa de centro simples com café e água. Mais nada. Sentamos. Eu e a doutora Manuela de um lado. Marco e o advogado dele do outro. Silêncio pesado. Tenso. Sufocante. Dr. Paulo foi o primeiro a falar. Dona Francisca, antes de começarmos, gostaria de dizer que o Marco está profundamente arrependido. Ele cometeu erros graves e está disposto a repará-los da melhor forma possível. Erros? Minha voz saiu mais fria que gelo. Esvaziar a casa da própria mãe e mandar ela esquecer que tem filhos não é erro. É crime. É crueldade. A senhora tem razão. Foi crime. E o Marco vai arcar com as consequências. Ele está aqui para apresentar proposta de reparação integral. A doutora Manuela ajustou os óculos e abriu a pasta dela. Tirou 3 documentos grampeados. Antes de ouvir a proposta, gostaria de relembrar os fatos. O senhor Marco Antônio Mota, em final de semana de junho de 2025, removeu ilegalmente da residência da senhora Francisca Mota bens móveis avaliados em R$ 113.400. Além disso, filmou o ato, configurando premeditação. Enviou mensagem por escrito, rompendo vínculos familiares. Tentou, meses antes, usar fração do imóvel como garantia em empréstimo sem autorização. Está sendo investigado criminalmente. Tem a fração ideal dele no imóvel bloqueada judicialmente. Correto? Dr. Paulo engoliu seco. Correto. Então apresente a proposta. Foi quando Marco falou pela primeira vez, a voz embargada. Mãe, eu vou vender o terreno que herdei do tio em Ubatuba. Vale R$110 mil. Vou usar esse dinheiro para pagar 60% do que devo para a senhora em parcela única. Os outros 40% eu pago em 24 vezes de R$ 1.900 por mês, com juros de 1%. Se eu atrasar uma parcela, o valor todo volta a ser cobrado de uma vez. E eu renuncio a qualquer direito sobre o sobrado. Assino renúncia irrevogável lavrada em cartório. Olhei para ele. Depois para a doutora Manuela. Ela fez um sinal discreto com a cabeça. Proposta razoável. E quanto ao processo criminal? Dr. Paulo respondeu. O Marco pede que a senhora declare publicamente que foi ressarcida e que não tem mais interesse na persecução penal. Não garante arquivamento, mas aumenta muito as chances. Fiquei em silêncio, pensando. Marco me olhava com olhos suplicantes. Quase chorava. Quase. Tem mais uma coisa, eu disse friamente. Quero que você conte, aqui e agora, na frente da doutora Manuela e do seu advogado, exatamente por que fez o que fez. Quero a verdade completa. Sem mentiras, sem meias palavras. Marco baixou a cabeça. Respirou fundo. E começou a falar, a voz tremendo. Eu conheci a Eduarda em janeiro de 2024. Ela era influenciadora. Ou fingia ser. Tinha aquele estilo de vida de Instagram que eu sempre quis ter. Restaurantes caros, viagens, roupas de marca. Eu me apaixonei pela ideia dela, não por ela. Comecei a gastar dinheiro que não tinha para manter o padrão. Cartão de crédito no limite. Empréstimo em banco. Quando não consegui mais crédito formal, procurei a agiota. Peguei R$180 mil, juros de 15 mil por mês. Investi numa pirâmide de cosméticos que a Eduarda indicou. Perdi tudo. Quando a dívida estourou e os agiotas começaram a me ameaçar, entrei em pânico. Pensei em vender minha parte da casa, mas descobri que não podia sem a senhora autorizar. Tentei te convencer a vender o sobrado e dividir o dinheiro, mas a senhora recusou. Fiquei desesperado. Foi quando a Eduarda sugeriu. Ela disse: sua mãe tem um monte de coisa velha guardada aí que ela nem usa. Vende tudo, paga a dívida e depois você explica para ela. Eu hesitei. Juro que hesitei. Mas a pressão dos agiotas era tanta que eu topei. Marcamos para fazer no final de semana que a senhora ia viajar. Alugamos caminhão. Contratamos transportador. Vendemos tudo para ferro velho e antiquário por R$38 mil. Muito menos do que valia, mas era dinheiro rápido.
Usei para abater parte da dívida, mas não foi suficiente. Fiquei devendo ainda 157 mil e perdi minha mãe no processo. Silêncio absoluto na sala. Até o Dr. Paulo parecia chocado com a confissão. 38 mil reais. Minha voz saiu quase inaudível. Você vendeu 113 mil reais em patrimônio por apenas 38 mil. Sim. E ainda ficou devendo 157 mil. Sim. Ou seja, destruiu a própria mãe e nem resolveu o problema. Marco começou a chorar. Não aquele choro bonito de filme. Era choro feio, com soluço, com catarro, com desespero real. Eu sou um merda, mãe. Eu sou um fracasso completo. Eu estraguei tudo. Perdi a senhora, perdi a Eduarda, perdi o respeito da Débora e do Tiago. Perdi minha reputação profissional. Tô morando num apartamento vagabundo ganhando 3.500 por mês como técnico de informática. Mal consigo pagar aluguel. Não tenho mais nada. Levantei da cadeira. Caminhei até a janela. Fiquei olhando para a rua, para as árvores, para a vida seguindo normalmente lá fora, enquanto dentro daquela sala tudo estava quebrado. Virei de costas para eles e falei sem olhar. Aceito a proposta, mas com uma condição extra. Você não entra mais nesta casa. Nunca mais. Nem quando eu morrer. Não quero você no meu velório. Não quero você no meu enterro. Você deixa de existir para mim a partir de hoje. Assina os papéis, paga o que deve e desaparece da minha vida. Ouvi o som dele chorando mais alto, depois a voz do Dr. Paulo. Dona Francisca, isso não é um pouco extremo? Ele é seu filho. Virei e olhei nos olhos do advogado. Ele foi meu filho, morreu no dia que esvaziou esta casa. Marco levantou, veio em minha direção, caiu de joelhos na minha frente, segurou na barra da minha calça. Mãe, pelo amor de Deus, não faz isso. Eu preciso da senhora. Eu não tenho mais ninguém. Mãe, perdoa. Por favor. Olhei para ele, para aquele homem de 42 anos de joelhos no chão da minha sala, chorando feito criança. Senti algo se mexer dentro de mim. Algo antigo, materno, instintivo, mas era fraco, muito fraco comparado com a dor. Levanta, Marco. Não me humilha mais do que já me humilhou. Levanta e assina os papéis. Ele ficou ali por mais 10 segundos. Depois se levantou cambaleando. Sentou de novo. O Dr. Paulo tirou os documentos da pasta. Marco assinou tudo com a mão tremendo. Renúncia ao imóvel. Acordo de pagamento. Declaração de quitação moral. Quando terminou, levantou e foi em direção à porta. Parou no batente. Me olhou pela última vez. Mãe, um dia a senhora vai me perdoar? Não. Ele saiu. O advogado atrás. A doutora Manuela fechou a porta e veio até mim. Você está bem? Não estava, mas ia ficar. Marco cumpriu o acordo à risca. Vendeu o terreno em Ubatuba por 110 mil reais. Pagou 68 mil de uma vez em transferência bancária que caiu na minha conta numa terça-feira de manhã. O resto, 45.400 reais, ele dividiu em 24 parcelas de 1.900 reais com juros de 1% ao mês. Todo dia, 5 de cada mês, o dinheiro cai na minha conta. Nunca atrasou. Nem um dia. Com esse dinheiro, eu reconstruí minha vida material do zero. Mas não quis nada que me lembrasse do passado. Nada antigo. Nada nostálgico. Comprei móveis modernos, funcionais, confortáveis. Reformei a cozinha inteira. Troquei os pisos que estavam desgastados. Pintei todas as paredes com cores alegres. Amarelo suave na sala, verde claro nos quartos, azul bebê na cozinha. Coloquei cortinas novas. Comprei eletrodomésticos de última geração. Troquei todas as portas. Instalei ar-condicionado split em 3 cômodos. Transformei aquela casa vazia numa casa viva. Mas uma casa nova. Uma casa que não carregava fantasmas. Gastei 52 mil reais na reforma completa. Ficou linda, moderna, acolhedora. Quando terminaram as obras, convidei a Débora para ver. Ela entrou e chorou, mas eram lágrimas de felicidade. Mãe, tá maravilhosa! Parece casa de revista. Pois é. Levei 68 anos, mas finalmente tenho a casa dos meus sonhos. Com o dinheiro que sobrou, investi em títulos do Tesouro Direto. Aplicação segura, rentável. O gerente do banco explicou que ia render cerca de 10% ao ano.
Aceitei. Mas o melhor investimento não foi financeiro. Foi emocional. Comecei a viver para mim pela primeira vez na vida. Aos 69 anos de idade, me matriculei num curso de pintura em tela. Toda quinta-feira das 14 às 16 horas. Aprendi técnicas, cores, composição. Pintei meu primeiro quadro em outubro, um vaso de flores amarelas. Ficou torto, desproporcional, mas era meu. Pendurei na parede da sala com orgulho. Em novembro, viajei sozinha pela primeira vez na vida. Fui para Florianópolis. Fiquei numa pousada de frente para o mar em Jurerê. 7 dias. Acordava, tomava café na varanda olhando para o oceano, caminhava na praia, almoçava frutos do mar, tirava soneca, ia na praia de novo no fim de tarde, jantava, assistia televisão, dormia. Vida simples, vida tranquila, vida sem cobranças. Em dezembro, fui para Porto de Galinhas. Em janeiro, conheci Bonito e mergulhei em rio de água cristalina pela primeira vez. Em março, fui para o Chile. Conheci Santiago, Valparaíso, Vinha del Mar. Em maio, realizei o sonho de conhecer Portugal. Lisboa, Porto, Coimbra. 22 dias viajando sozinha pela Europa. Cada viagem era uma camada de dor que se desprendia. Cada foto que eu tirava sorrindo era uma vitória sobre a tristeza. Cada lugar novo que conhecia era prova de que a vida continua. Sempre continua. O Marco tentou contato 3 vezes no primeiro ano. Mandou carta pelo correio em fevereiro. Devolvi sem abrir. Mandou flores no meu aniversário em junho. Joguei no lixo. Apareceu na porta no Natal. Não abri. Seu Osvaldo conversou com ele e pediu que respeitasse minha decisão. Ele foi embora chorando. Depois disso, nunca mais tentou. A Débora me conta notícias dele de vez em quando. Continua trabalhando como técnico de informática. Mora sozinho no mesmo apartamento alugado na Zona Leste. Não arrumou namorada nova. Perdeu contato com quase todos os amigos. Vive vida modesta, quase monástica, trabalhando e pagando dívidas. Não sinto pena. Não sinto nada. Ele é apenas um nome num extrato bancário que deposita R$ 1.900 todo dia 5. A Eduarda sumiu completamente. O Instagram dela foi desativado. Ela voltou a morar com os pais no interior de São Paulo e trabalha como vendedora numa loja de roupas no shopping da cidade. Pelo menos foi o que a Débora descobriu através de conhecidos em comum. Quanto a mim, estou vivendo a melhor fase da minha vida. Durmo tranquila toda noite na minha cama nova, king size, com colchão ortopédico de mola ensacada e travesseiros de pluma de ganso. Tomo meu café da manhã na varanda que reformei, olhando para o jardim que contratei um paisagista para redesenhar. Rosas, jasmins, hortênsias, cores e perfumes que alegram minha manhã. Bloqueei o número do Marco definitivamente em todos os telefones e redes sociais. Instrui a Débora e o Tiago a nunca mais mencionarem o nome dele na minha frente. Para todos os efeitos práticos, eu tenho 2 filhos, não 3. Fiz amizade com as vizinhas da rua. Toda terça à tarde nos reunimos na casa de uma delas para jogar buraco e conversar sobre vida. Elas sabem da história, me apoiam, me respeitam. O seu Osvaldo virou amigo próximo. Às vezes jantamos juntos. Ele cozinha muito bem. Faz aquela comida caseira gostosa de quem aprendeu sozinho depois que enviuvou. Conversamos sobre tudo. Sobre filhos que decepcionam. Sobre velhice. Sobre liberdade. Sobre recomeços. No mês passado, fizemos uma viagem juntos para Campos do Jordão. Nada romântico. Apenas 2 idosos aproveitando a vida sem pressão, sem expectativa, sem drama. Ficamos em chalés separados. Caminhamos pela cidade. Tomamos chocolate quente. Compramos lembrancinhas bobas. Rimos muito. Percebi que não preciso de grande amor aos 69 anos. Preciso de companhia leve. De alguém que não me cobre, que não me explore, que apenas esteja ali porque quer, não porque precisa. A casa hoje é só minha. 66,6% era meu de qualquer forma pela doação original. Os 33,4% que eram do Marco voltaram para mim com a reversão judicial. Agora o sobrado é 83,3% meu, 8,3% da Débora e 8,3% do Tiago. Já deixei tudo registrado em testamento. Quando eu morrer, a Débora e o Tiago herdam meio a meio.
Marco não recebe um tijolo. Está escrito, lavrado, registrado. Às vezes, nas madrugadas silenciosas, quando não consigo dormir, penso no menino que o Marco foi. No garoto de 7 anos que tinha medo de dormir sem luz do corredor acesa. No adolescente que me abraçava e dizia que eu era a melhor mãe do mundo. No jovem adulto que chorou no meu ombro quando terminou o primeiro namoro. Mas então, lembro da casa vazia, do eco dos meus passos, da mensagem fria mandando eu esquecer que tinha filhos. E a tristeza vira cinza, vira pó, vira nada. Porque aprendi algo fundamental nesses últimos meses. Perdoar não é obrigatório. Não importa o que dizem na igreja, na terapia, nos livros de autoajuda. Algumas traições são grandes demais. Algumas dores são profundas demais. E está tudo bem em não perdoar. Está tudo bem em virar as costas. Está tudo bem em escolher a própria paz acima do conforto emocional de quem errou. Eu escolhi minha dignidade. Ontem de manhã eu estava na varanda com café quando o paisagista passou na calçada e acenou. O jardim estava florido. As primeiras rosas do pé que plantei em março tinham aberto durante a noite. Olhei para elas por um longo tempo, sem pensar em nada em especial. Era apenas uma manhã bonita de sol, e ela era inteiramente minha. Se você chegou até aqui na minha história, talvez esteja passando por algo parecido. Talvez tenha sido traído por alguém da família. Talvez esteja se perguntando se deve perdoar. Vou te dizer o que aprendi. Você não deve perdão para ninguém. Você só deve dignidade para si mesmo. Não deixe ninguém te convencer de que perdoar é sinal de força. Às vezes, virar as costas é o ato mais corajoso que existe. E se você gostou da minha história e quer continuar acompanhando outras narrativas de pessoas que escolheram a dignidade acima da conveniência familiar, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e compartilha com quem você acha que precisa ouvir isso. Logo ali na tela já tem outra história incrível te esperando. Vai lá conferir. Até a próxima. Se você chegou até aqui e concorda que dignidade vale mais que qualquer vínculo de sangue, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias. Compartilha com quem precisa ouvir isso. E olha só, tem outra história incrível passando aí na sua tela agora. Clica e vai conferir. Até a próxima.